that I don't accept. Mais uma vez, bem-vindos. E essa aula, ela continua nessa parte de percepção, né? Porque a gente precisa modelar parte dos dados que estão vindo dos sensores como uma forma de probabilidade, né? Existem dois tipos de modelagem probabilística. Uma é a modelagem do movimento do robô. Então a gente pode também chamar essa modelagem de ação, das ações, ou modelagem de atuação do robô. E o que é que essa modelagem faz? Ela modela o comportamento de movimento do robô de uma forma probabilística, levando em consideração tanto a ação do robô quanto o ruído de estimação desse movimento. E à medida que o robô vai se movimentando, esse erro na estimação ele se propaga, ele vai aumentando. E como é que a gente corrige esse erro? Através da modelagem de sensoriamento do robô. Então a gente pode chamar essa modelagem de sensoriamento, que é o segundo tipo de modelagem que a gente vai ver, como modelagem de medições ou modelagem de observações, etc. E é a modelagem que é de extrema importância nos filtros, porque é ela que vai corrigir ou diminuir essa incerteza, né, de deslocamento do robô, essa incerteza total. Então, para a modelagem probabilística, de modelagem de movimento do robô, eu tenho duas abordagens. Eu tenho, que são as mais conhecidas. Eu tenho a baseada em odometria e eu tenho a baseada em velocidade do robô. A velocidade, o modelo de movimento baseado em velocidade do robô ele geralmente é usado quando você não tem um sistema de odometria para você contabilizar esse deslocamento. E a modelagem de sensoriamento tem vários, tem baseado em feixes, em campos probabilísticos, em marcos que podem ser naturais artificiais, e entre outros, certo? Como você tem uma variedade maior de sensores, você tem uma variedade maior de modelagem de sensoriamento. Só que antes da gente começar a falar sobre modelagem, é importante que eu lembre para vocês a função arcotangente 2, certo? Muitas vezes, quando estão trabalhando com ângulos de Euler, as pessoas esquecem que existe uma influência dos 4 quadrantes na hora de você calcular o arcotangente, e é importante a gente lembrar dessa função porque ela é altamente utilizada dentro da robótica. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que a gente tem dois tipos de modelos probabilísticos, os gaussianos e os paramétricos. E dentro dos modelos gaussianos, as duas distribuições que a gente geralmente encontra na literatura é a distribuição normal, gaussiana, e a distribuição triangular, certo? Eu tenho aí, por exemplo, um algoritmozinho que calcula essa probabilidade, né? Então, dado dois valores, A e B, eu vou retornar a probabilidade, por exemplo, dado de uma distribuição normal, que basicamente vai ser 1 sobre raiz quadrada de 2π b ao quadrado, exponencial de 1 sobre 2 a ao quadrado sobre b ao quadrado. E aqui eu tenho a distribuição triangular, certo? Relembrando também esse modelo de probabilidade, né, pela regra de Bayes, como que eu calculo a probabilidade posterior. Estas duas aulas de modelagem probabilística, elas vão estar voltadas tanto para o modelo de medição quanto para o modelo de movimento. Só que nessa aula de hoje, a gente vai ver o modelo de movimento, que é o modelo que realiza a propagação dessa incerteza à medida que o robô anda, certo? Então hoje, nesse vídeo, vamos focar no modelo de movimento ou no modelo das ações dos robôs. No próximo vídeo, a gente foca no modelo de medição, certo? Então, antes da gente falar da matemática, vamos entender um pouco o porquê que a gente precisa fazer esse modelo de movimento e qual é o efeito que ele tem em cima da incerteza. Então vamos assumir inicialmente que todos os sensores, né, eles são perfeitos, eles não possuem erro de medição. Assim a gente não precisa, a princípio, se preocupar com o modelo de medição para calcular a incerteza de medição.
A gente assume inicialmente que não existe incerteza de medição e sim de movimento, ok? Só que mesmo que a gente tenha sensores ideais e não tenha erro de medição, mesmo assim, o movimento do robô ele é incerto. Por quê? Então observe que eu tenho, por exemplo, uma trajetória que o robô acha que fez, e do meu lado direito da tela eu tenho uma trajetória que foi o que o robô fez na realidade. Por que isso acontece? Bem, o caso ideal, né, do Turtlebot, por exemplo, é que eu tenha duas rodas perfeitamente simétricas de tamanhos iguais, com velocidades iguais, ou assim, iguais às que eu desejo que elas tenham, né, mesmo que sejam de tração independente, né, que elas estejam perfeitamente alinhadas e que o piso por onde o robô anda ele é perfeitamente liso. Isso nem sempre acontece. Às vezes eu tenho uma diferença de construção, né, do robô, então uma roda é deslocada da outra. Às vezes uma roda desgastou mais do que a outra, então ela fica menor do que a outra. Às vezes você tem poeira no piso, né? O piso do nosso laboratório volta e meia tem poeira, então você vai ter um erro o robô vai estar deslocado, né? No seu eixo, né? Você tem um pedregulho, alguma poeira ali. Às vezes o piso é complicado per si, por exemplo, se ele estiver andando no carpete. Então tem uma série de coisas que podem acontecer e que danificam, né? Não permitem com que prejudicam, né, o andar do robô em linha reta, por assim dizer, ou qualquer tipo de movimento que ele venha a fazer. Então, se o movimento do robô ele não é incerto devido a restrições mecânicas mesmo, existentes, físicas mesmo, existentes no robô, como é que eu faço para modelar essa incerteza? Né? Observe que eu não estou falando de incerteza de medição, eu estou falando de incerteza no movimento. Eu mando ele para frente e ele não vai para frente exatamente, ele vai para o lado, né? Que é uma incerteza de movimento. Como é que eu modelo isso? Bem, a aplicação é basicamente o seguinte, novamente a gente assume inicialmente que todos os sensores são ideais, então a gente vai ter uma aplicação de um modelo de movimento para pequenos passos. Então, em pequenos instantes de tempo, ou seja, de K menos 1 a K e de K a K mais 1, nesse caso aí eu estou dizendo que K é T, eu vou ter aí uma probabilidade de movimento que eu vou dizer que essa probabilidade vai ser a probabilidade do próximo local onde ele vai estar, ou seja, do próximo estado, dado a ação de controle e o movimento e o estado anterior. Então aqui observem num gráfico de 2 dimensões, mas isso pode acontecer também em 3 dimensões, mas eu tenho, por exemplo, aqui onde ele estava, a ação de controle e para onde ele foi. Nesse caso aqui eu tenho uma ação de controle um pouco diferente, né? Nos dois casos, essa parte acinzentada aqui, preta, ela é a probabilidade. Quanto mais próximo da média, mais ela vai estar em negrito. Quanto mais longe, mais branco ele vai estar. Né? Isso mostra perfeitamente aquela gaussiana, né? Maior probabilidade na média, menor probabilidade nas pontas. Bem, para a gente implementar o filtro de Bayes, a gente vai precisar desse modelo de transição, né? Esse modelo de movimento. Para a gente implementar o filtro de Bayes e qualquer outro filtro, na realidade. E aí esse termo, probabilidade de x, dado a ação de controle e o estado anterior, vai ser o foco dessa aula. Né? A gente vai aprender a especificar como modelar, especificamente como modelar essa probabilidade com as equações de movimento do robô. Bem, antes de mais nada a gente precisa relembrar sobre os sistemas de coordenada, como a gente viu lá na aula de modelagem determinística. Em geral, as configurações do robô ela pode ser descrita por 3 coordenadas cartesianas, né? X, Y, θ. E nesse caso aqui eu tenho esse triângulo, né? Esse eixo de coordenada,
Z, X, Y, certo? Então eu tenho aqui os três coordenadas cartesianas, Z, X e Y, e eu tenho também os três ângulos de Euler, de rotação, um em cada eixo. Eu tenho o ρ, o pitch e o yaw. Ok? Bem, nessa aula a gente vai considerar apenas os robôs terrestres com rodas, no caso o Turtlebot. Então, nesse caso, a gente só vai precisar se preocupar com X, Y e o θ, certo? No eixo Z. Vamos lá. Modelagem de movimento. Essa figura daqui mostra a visão superior do meu robô. Então é como se eu tivesse olhando assim, ok? Vocês estão olhando assim, de cima para baixo, certo? Onde esse pontinho aqui, esse tracinho aqui, ó, esse tracinho aqui é a orientação X do robô, certo? Então, deixa eu colocar como está o meu retorno da câmera, que aí fica mais fácil, né? Então, fica assim, se eu não me engano, né? Ou não, assim. Deixa eu ver. Isso. Então eu tenho aqui o meu retorno, né, a frente do meu robô, e eu tenho aqui o meu X, certo? Observe que essa frente do robô, esse X do robô, é diferente do X inercial, tá vendo? Isso aqui é no frame do robô e isso aqui é no frame do mundo, ok? Bem, os modelos de movimento, e como eu falei antes, eles podem ser baseados em odometria ou velocidade, que é o que também a gente chama de dead reckoning, ok? A gente vai ver os dois. Os modelos baseados em odometria geralmente são usados quando o robô, eles são equipados com os encoders em suas rodas, né? Mas o que é um encoder? Né? O que é um encoder de roda? Bem, encoder é um odômetro. E o que é odômetro? Né? Que daí é onde vem o nome odometria. É o sensor que ele vai medir a variação ou rotação no eixo da roda. Inclusive um carro tem um odômetro, também chamado de velocímetro. Ele vai medir a velocidade, que é a taxa de rotação. E pela integração da velocidade, ele vai medir a posição, que é o número de giros. Existem vários tipos de encoders. Existem os absolutos, que fornecem a posição atual do eixo. Existem os incrementais, que fornecem valores relativos ao movimento do eixo, certo? Aí você tem, por exemplo, encoders absolutos do tanto tipo binário quanto tipo Gray. São encoders mais caros do que o normal. E você tem o incremental, que é o mais simples e mais barato, né? Esse exemplo daí, por exemplo, é um sistema onde você tem um módulo que tem um fototransistor e um LED, né? E um disco rachurado. Um exemplo mais comum que existia antigamente era o sistema do mouse, que eu vou mostrar uma figura daqui a pouco. Então, qual a grande vantagem do encoder? A incerteza é pequena, são duráveis e baratos, no caso do incremental. Certo? Então aí você tem o giro, né, do disco rachurado, e aí você tem os pulsos sendo captados. Quanto mais rápido o pulso, mais rápida a velocidade de giro.
Os encoders incrementais tem também o do tipo break-break-bend, também chamado de shaft encoding, que mede a variação de rotação do eixo da roda, ou seja, quão rápido as rodas estão girando, e o número total de rotações. Um exemplo disso é o velocímetro dos carros. Um outro exemplo disso é isso aqui, ó. Isso aqui é aqueles mouse de bolinha. Quem nunca viu, ó, aqui você tem a bola, os dois eixos, X e Y, aí o disco rachurado, de um lado você tem o fototransistor, do outro o LED, fica piscando, certo? Que é um disco perfurado, é montado sobre um eixo, né? Entre o emissor, que é o LED, e o detector, que é o fototransistor. Os modelos baseados em odometria, geralmente, são modelos que são muito utilizados em filtros de calma sem cheiro, multi-hipótese, etc. O caso mais utilizado, né, na sua forma fechada de calcular a densidade e estimação do movimento, que é o caso contínuo. No caso da amostragem, na realidade quase todos os sistemas, quando se fala em programação, a gente trabalha com amostragem, né? A gente trabalha no caso contínuo mais se a gente estiver trabalhando com as equações. Mas o caso baseado em amostragem é o mais comum, porque como a gente está programando um robô no computador, um caso baseado em amostragem geralmente é o mais fácil de você implementar. Então, os modelos baseados em odometria, você pode representar isso em forma de densidade, certo? Ou em forma de amostras. Como é que seria isso? Vamos lá no modelo baseado em odometria. O robô ele se movimenta. O modelo de odometria se baseia no seguinte: qualquer movimento do robô pode ser resumido no somatório de 3 ações consecutivas: rotação, translação, rotação. Certo? Mesmo que ele não faça essas 3, faça só rotação, só translação, mas esse sistema de equações consegue representar qualquer movimento do robô. Rotação, translação, rotação. Certo? E aí, a odometria, esse modelo baseado em odometria, ele vai partir do seguinte princípio. Ele vai partir do princípio de que U não é a velocidade V e ômega. U vai ser a diferença, vai ser uma matriz, né, de 2 vetores. O primeiro vetor vai ser a pose vinda da odometria, não é a pose estimada, é a pose vinda da odometria do instante anterior, que eu vou chamar de xt-1 barra. E a segunda coluna vai ser a pose vinda da odometria no instante atual, que eu vou chamar de xt barra. Então, essa matriz, no modelo baseado em odometria, vai ser a minha ação de controle. Isso é diferente da minha pose anterior e da minha pose atual. Que isso aí sai do filtro, certo? Já é o negócio calculado todo. Então, essa barra ela indica apenas medições de odometria, vindo lá da... Por exemplo, se você estiver trabalhando com ROS, vem lá do tópico odom, certo? E nesse caso, a ação de controle, ela vai ser essa matriz aí, certo? Já as verdadeiras posições conhecidas, né, que são aquelas que saem do filtro, representam o movimento xt-1 e xt normal. E aí a gente vai utilizar isso para poder calcular os parâmetros de movimento relativo, chamado de rotação 1, translação e rotação 2. Esses valores de medição de movimento são dados por rotação 1, estimada, vai ser a rotação do robô mais um valor epsilon que corresponde à incerteza de movimento. Então ele vai ter aqui uma função de probabilidade que vai levar em conta esse alfa1, certo? Que é um ruído de medição para a rotação 1, mais alfa2, que é um ruído de medição para a translação. A translação estimada vai ser a translação atual mais a função de probabilidade que vai levar em consideração um alfa3
que é o ruído de medição, vezes a translação, mais o alfa 4, que soma as duas rotações. E a rotação 2 volta a ser parecida com a rotação 1, com os ruídos alfa 1 e alfa 2. Como é que eu boto isso em termos de algoritmo? A gente vai ver daqui a pouco. Então aí eu tenho, por exemplo, o algoritmo que sai a minha densidade final, a minha probabilidade final, ou seja, P1 vezes P2 vezes P3. Eu tenho aqui que a rotação 1 é o arco tangente 2 da diferença, né, do y que vem da odometria, né, o y barra, menos y barra, esse y barra linha seria o y barra de x de t, menos y barra de x de t menos 1 barra, né, x de t barra, x de t menos 1 barra, e o x de t menos o x de t menos 1, menos o θ de x de t, barra, tudo barra, viu? A translação vai ser a raiz quadrada, x menos x ao quadrado, mais y menos y ao quadrado. Rotação 2 vai ser o θ de x de t barra, menos o θ de x de t menos 1 barra, menos a rotação 1. A rotação estimada vai ser a mesma coisa, certo? E só que com as poses verdadeiras. E a probabilidade vai ser, por exemplo, probabilidade 1 vai ser a função de probabilidade da rotação 1 menos a rotação estimada 1, com a variância alfa 1, rotação estimada 1, mais alfa 2, rotação estimada 2. A probabilidade 2 vai ser aquela... Essa prob aqui é aquela função de probabilidade que a gente viu lá atrás. Aquele algoritmozinho, né? Calcula a probabilidade de A e B. Por isso que eu tenho dois argumentos. Quem é A? A vai ser igual a translação mais a translação estimada. E quem é B? B vai ser alfa 3, translação estimada, mais alfa 4, rotação estimada 1, mais rotação estimada 2. Entendeu? E aí a probabilidade 3 vai ser isso aí. Mas geralmente não é isso que a gente usa, né? A gente pode usar isso aí para calcular essa probabilidade total, mas geralmente o que a gente quer é estimar a próxima posição, não é isso? X de t, baseado na ação de controle e na ação de x de t menos 1. Então como é que a gente faz isso? Bem, antes da gente ver isso, eu preciso entender cada parte, né? Isso aí é o que são os valores da odometria, o de t. Isso aqui são os valores de interesse, tanto x de t quanto x de t menos 1. E isso aqui é a minha função de probabilidade A e B, né? Que calcula a probabilidade de A sobre uma distribuição gaussiana centrada em zero com desvio padrão S. E essa P1 vezes P2 vezes P3 é a minha probabilidade de x dado U e x de t menos 1. Bem, a forma fechada, essa forma de densidade, a forma fechada, ela vai nos retornar a probabilidade total apenas. Em termos práticos, queremos um modelo que nos retorne a estimação de posição do robô. E esse modelo pode ser conferido nesse algoritmo daqui. Então, essa estimação de posição, o que ela vai fazer? Ela vai ter o mesmo valor, certo? Vindo da odometria, da ação de controle. Ela vai ter o mesmo valor de rotação, só que dessa vez, ó, em vez de ser simplesmente igual, mas usando as posições, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a rotação estimada é essa rotação que eu calculei, mais a função de probabilidade, tá vendo? E o meu x, o próximo x, vai ser o x anterior, que é dado pela função, mais a translação estimada vezes o cosseno de θ mais a rotação 1. Mesma coisa, o y para o seno e o θ, o próximo θ vai ser o θ atual mais as duas rotações. Pronto. Eu tenho aí o meu algoritmo de modelo de movimento baseado em odometria, que eu vou poder implementar. É só isso aí, a implementação é só isso aí. Certo? E você consegue fazer esse tipo de representação, por exemplo, no MATLAB. Né? Com relação a esse algoritmo, talvez informações extras que você precise vem, na realidade, dos encoders. Né? Isso aqui vem dos encoders.
O raio da roda não interessa muito, porque na realidade essa informação de giro dada pelo raio da roda, essa influência do raio da roda, ela vem em cima dessa diferença de pose vindo dos sensores, então isso não, você não precisa levar em conta o raio da roda, você pode ver no algoritmo aqui que não tem nada referente a isso, certo? Então é só basicamente os valores que vêm lá da odometria mesmo. E aí aqui você vai gerar algumas, isso aqui ó, por que esse é diferente desse aqui? Por causa desses valores aqui ó, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, que são valores que você obtém empiricamente do ruído estimado que as rodas geram, né, os encoders geram. Uma outra forma de você representar isso é, em vez de você usar densidade, você usar amostra. E aí você tem um algoritmo, em vez de probe, você tem um algoritmo amostra, né, o sample. Esse algoritmo de amostra, ele só vai ter um fator, que é o B, né? É uma amostragem. Na verdade ele tem dois, ele tem B e N, onde N é esse número de amostras aqui, ó, tá vendo? Que tá 12 aqui, mas é N. Então vai ser 1 sobre 2, somatório de 1 a N e rand de menos B a B. Pronto. Então ele vai ter esses dois fatores de entrada. Aqui eu tenho, por exemplo, ali ó, tinham 12 amostras, aqui tem 10 a sexta, certo? Então depende muito. Agora, quanto mais amostra, mais computacionalmente complicado, né? Aquele mesmo algoritmo que a gente viu, só que agora com a amostragem, onde sai o estado final, ó, como fica, ó. Mesma coisa aqui, e aqui, ó, nessa parte aqui, em vez de ter a probe, eu tenho a amostra. E para entrar com a amostra, eu só preciso daquela parte do ruído, ó, alfa 1, rotação 1, mais alfa 2, translação. Pronto. Tá vendo? O resto é igual. E aí são os exemplos, em vez de ser com densidade e probabilidade, eu tenho as amostras, tá vendo? Mais amostras perto da média, menos amostras nas pontas. Um exemplo de movimento com amostragem ao longo do tempo é isso aqui, ó. Ele começa aqui, e à medida que o robô vai andando, ó, olha o que vai acontecendo com a densidade. Ó. A probabilidade de saber onde ele está. Isso aqui vai fazendo com que a gente acabe perdendo uma noção de onde o robô está. Porque cada ponto desse representa a probabilidade de o robô estar naquele ponto. Ou seja, ele pode não ter feito essa trajetória e estar fazendo uma trajetória tosca para o lado de cá. Tá vendo? Bem, já os modelos baseados em velocidade, eles são usados quando a gente não possui apenas a odometria do robô, mas uma série de sensores que permitem estimar o movimento. Geralmente, nesse caso, a gente usa um algoritmo chamado de fusão de sensores, que a gente vai estudar mais na frente, para realizar a estimação do estado do robô, utilizando todos os sensores, né? Os algoritmos de filtragem, mesmo quando você usa um modelo baseado em odometria, você pode fazer a fusão de sensores. Interessante é que o modelo baseado em movimento é quando você tem outros tipos de propulsão, né? De velocidade, né? Quando você tem, por exemplo, um quadricóptero, quando você tem um barco, né? Não necessariamente encoders. Esse modelo geralmente ele calcula a pose, ou seja, a posição e orientação, ou postura, também chamado de postura do robô, baseado em V e ômega. Então ele é relativamente mais simples de entender, apesar de ser menos preciso que a odometria. Então os modelos baseados em velocidade, novamente, você tem a forma fechada ou densa, mais utilizada para os filtros de Kalman, e o baseado em amostragem, mais para os filtros mais discretos, como o Monte Carlo e o filtro de partícula e a localização por histograma. O Dead Reckoning, também chamada de abordagem incremental de localização relativa, derivada do Deduced Reckoning, ou recurso deduzido, é um procedimento matemático para determinar a posição atual do veículo. E é obtido através do cálculo de pose atual do veículo, baseado nas velocidades com o passar do tempo. Então eu calculo a minha pose baseado nas velocidades, que levou ele da pose anterior para a pose atual.
Então o Dead Reckoning é justamente o modelo baseado em movimento de velocidade. Eles são menos precisos que a odometria, mas são mais fáceis de ser implementados. Então eu tenho aí novamente a minha figura, né? Eu tenho aqui o tracinho, né? Que é correspondente ao eixo X, certo? Eu tenho aí agora esse raio que vai do centro do meu triângulo até o eixo de curvatura, certo? Que é como se eu estivesse olhando o Turtlebot em cima mesmo. Então, nesse caso, o meu UDT não vai ser mais uma matriz de dois vetores, de x, y e θ vinda da odometria, mas é basicamente V e ômega, né? E com ruído, eu vou ter um V e ômega estimado. Dessa figura anterior, também posso calcular o x e y do centro de curvatura, que é calculado x do centro de curvatura é x menos V sobre ômega vezes seno de θ, onde θ é o θ, né, do robô, e y de curvatura é o y do robô mais V sobre ômega do robô vezes o cosseno de θ. No modelo baseado em velocidade, eu posso dizer que a minha próxima pose vai ser a minha pose atual, ou no caso a minha pose atual vai ser a minha pose anterior mais esse vetor aqui. E de onde é que vem esse vetor aqui? Eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui vem de uma relação da ação de controle estimada com o eixo de curvatura, ou seja, menos V estimado sobre ômega estimado vezes seno de θ, mais V estimado sobre ômega estimado seno de θ mais ômega estimado dt. Esse ômega é a velocidade angular. E isso vai ser, mais o x vai ser o próximo x. A obtenção do modelo de movimento baseado em velocidade, ele vem da trigonometria simples dessa figura daqui. Após ΔT unidades de tempo, o robô, geralmente no caso discreto, ΔT é igual o seu sample time, período de amostra, certo? Que no caso do Turtlebot é 0,04 segundos. O robô livre de ruído, ele progrediu V ΔT junto com o círculo, o que faz com que sua direção frontal girasse com ômega ΔT. E ao mesmo tempo a sua coordenada VX, x e y é dada pela interseção do círculo, né, círculo de curvatura, sobre o ponto, o centro do círculo de curvatura, e o raio a partir desse círculo. Então a segunda transformação simplesmente substitui as equações que a gente viu no slide anterior nas equações de movimento resultante, que por sua vez gera esse modelo daqui. Só que as velocidades verdadeiras, elas levam em conta o ruído também. Então, na realidade, esse V chapéu e ômega chapéu, que é o V estimado e ômega estimado, é o seu V e ômega mais um ruído, né? O ruído α1 V ao quadrado, α2 ômega ao quadrado, e aqui embaixo α3 V ao quadrado, α4 ômega ao quadrado. Que na realidade a gente pode considerar isso aqui como um ruído gaussiano centrado em zero. A orientação final, ela também tem um adendo, né? Ou seja, qualquer distribuição a posteriori significa que ela não é degenerada. E as poses podem ser encontradas dentro de um espaço tridimensional de variações em x, y e θ. Então, para generalizar o nosso modelo de movimento, independente da configuração do robô, da configuração mecânico-cinemática do robô, eu vou assumir que o robô ele executa uma rotação gama quando ele chega na sua pose final, e que a orientação do robô, em vez de capturar simplesmente θ de acordo com a equação de movimento de velocidade, ou seja, próximo θ seria θ atual mais ômega estimado dt, eu acrescento esse gama estimado dt também, onde esse gama estimado não tem a componente atual, ele só tem a componente do ruído. Ou seja, veja aí que esse gama estimado, no pé da página,
é um alfa 5v ao quadrado mais um alfa 6 ômega ao quadrado. Ok? Eu estou jogando as equações, mas depois a gente vai ver essas equações no algoritmo. Então, lembrando que o nosso modelo assume que o robô viaja numa velocidade fixa, certo? No intervalo de tempo ΔT, resultando numa trajetória circular. Para um robô que se moveu de xt-1 até x de t, o centro do círculo, né, aquele centro de curvatura, ele vai ser dado por, ou seja, xy do centro de curvatura vai ser o seu xy mais um menos lambda seno de θ mais lambda, e lambda cosseno de θ, que por sua vez vai ser igual a essa equação aí, x mais o x posterior sobre 2 mais esse mi y menos o vezes mais mi vezes y menos y posterior, e embaixo a mesma coisa, onde esse mi tem essa relação trigonométrica aí, né? 1 sobre 2 vezes x menos x posterior, cosseno de θ, mais y menos y posterior, seno de θ, sobre y menos y posterior, cosseno de θ, menos x menos x posterior, seno de θ. Se você for pegar essas equações e colocar dentro do algoritmo de probabilidade do modelo de velocidade, você vai ver que o algoritmo é bem parecido com o anterior. Eu tenho aqui o cálculo de mi, 1 sobre 2, blá blá blá, o cálculo de x, y e r, que é o raio, né? Ou seja, x do centro, y do centro, e o raio. Que RC é esse? É o RC dessa figura, ó, é esse raio daqui, ó, tá vendo? É o raio de curvatura, que é dado pela raiz quadrada da diferença de x menos o x de curvatura ao quadrado mais o y menos o y de curvatura ao quadrado. O Δθ, que é o arco tangente 2 da diferença dos y e x, menos o arco tangente 2. Isso aqui é y posterior menos y do centro de curvatura, x posterior menos o x do centro de curvatura, menos o arco tangente de y atual menos y de curvatura, e x atual menos o x de curvatura. E aí eu posso calcular o meu v estimado, que é o Δθ sobre ΔT vezes o raio, o ômega estimado, que é Δθ sobre ΔT apenas, né? E o meu gama, que é o θ menos 0 sobre ΔT menos o ômega. E aí as probabilidades continuam, né? Ou seja, vai ser P1 vezes P2 vezes P3, onde P1 tá tudo no pé na página. P1 vai ser V menos V estimado. Quem é V? V vem lá de U, né? O V e ômega vem daqui, né? V menos V estimado vai ser o A, e o seu B vai ser o ruído, né? Alfa 1 vezes V mais alfa 2 vezes ômega. Quem é a probabilidade 2? Ômega menos o ômega estimado. E aí o seu ruído vai ser, o seu B vai ser alfa 3V mais alfa 4 ômega. E quem vai ser o seu P3? O P3 vai ser o gama estimado. E o seu B do gama vai ser o alfa 5 o vezes V mais o alfa 6 o ômega. E como é que seria isso em amostragem? Porque aqui eu estou retornando as probabilidades, né? Seria o algoritmo para a gente calcular aquela probabilidade de x, dado o x anterior e u. Mas se eu quiser calcular o x, né, o x de t posterior, como é que ficaria? Né? Ficaria assim, ó. Isso usando as densidades, né? Ou seja, o v estimado é o v mais a probabilidade, o ômega estimado é o ômega mais a probabilidade, o gama estimado é apenas a probabilidade, com a média centrada em 0, e a partir desses estimados eu tenho que o x é o x atual, o x posterior é o x atual, menos v sobre ômega seno de θ mais v sobre ômega seno de θ mais ômega dt. O y é a mesma coisa, e o θ é onde entra o gama, né? O θ posterior é o θ atual, mais o ômega estimado dt, gama estimado dt. E aí eu saio o xyθ posterior. E em termos de amostra, isso aqui é o resultado, né, do modelo de velocidade baseado em densidade. Observe que aqui eu tenho o robô andando, né, e o centro de curvatura,
o robô andando e o centro de curvatura, que é a mesma coisa. Mas observe agora como é que ficaria com a amostragem. Exatamente a mesma coisa. A diferença é que eu estou usando a função amostra. Tá vendo? Mas o resto é a mesma coisa. E aí sairia assim a resposta. Bem tranquilo. Concordam comigo? Bem, para a gente finalizar essa aula, existe um caso particular que é o seguinte. O modelo de movimento do robô, ele é a probabilidade de x dado a ação de controle e o x anterior. Só que se você estiver fazendo isso dentro de um mapa onde exista uma parede que bloqueia o movimento, certo? A probabilidade, ela tem que levar em consideração o mapa também. Ok? Esse mapa vai influenciar essa probabilidade futura, porque observe aqui, ó, isso aqui é impossível de acontecer, porque isso aqui bloqueia a passagem. Então toda essa probabilidade aqui é nula. Então a probabilidade ela difere quando existe um mapa ou não. Então como é que você faz para incorporar isso? Você diz que essa probabilidade de x, dado a ação de controle U, o estado anterior e o mapa, vai ser igual a probabilidade de x, dado a ação de controle e o x anterior, que é a probabilidade de movimento normal, vezes a probabilidade de x dado o mapa. Essa probabilidade de x dado o mapa, a gente vai ver como é que a gente vai obter mais na frente, certo? Mas é quando você considera a existência de um mapa dentro do modelo de movimento do robô. Então, resumindo, o que a gente viu até agora nessa segunda hora, esse segundo vídeo, né? A gente discutiu, a gente viu os modelos de movimento para sistemas baseados tanto em odometria quanto no modelo de movimento baseado em velocidade. A gente viu os algoritmos de como calcular a probabilidade a posteriori, que é a probabilidade de x, dado o x anterior e o u. A gente viu também como é que você calcula essa mesma probabilidade de forma amostrada, né? A gente viu também que normalmente esses cálculos são feitos dentro de intervalos fixos, que no caso discreto, esse ΔT ele é o sample time, né? O período de amostragem. E na prática, esses parâmetros alfa, aí tá A, mas é alfa I, eles precisam ser aprendidos, eles são estimados, digamos assim, né? Geralmente no Turtlebot a gente bota tudo 0,2. Já é um valor suficiente para aqueles 4, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. A gente discutiu também um modelo de movimento estendido que leva em consideração um mapa, né? Ou seja, quando a gente viu que existe uma diferença entre o modelo de movimento normal e o modelo de movimento quando existe um mapa. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.